E imagine o cenário mais aterrorizante possível. Não apenas um lugar escuro, mas uma paisagem onde a geografia parece desenhada para sufocar a esperança. Estamos nas montanhas escuras da Transilvânia, onde a natureza não é acolhedora, mas hostil. Florestas de pinheiros negros são tão densas que o sol não toca o chão, criando um crepúsculo perpétuo onde coisas antigas prosperam. E lá no alto, equilibrado no topo de um penhasco de granito que desafia a gravidade, um castelo em ruínas observa tudo. Ele não é apenas uma construção. Sua silhueta recortada contra o céu noturno lembra um crânio gigante e oco, vigiando com órbitas vazias um cemitério ancestral que se estende pelo vale. Os moradores do pequeno vilarejo no sopé da montanha não ousam levantar o olhar naquela direção. A mera visão das torres quebradas é um presságio. Quando o sol se põe, eles trancam as portas, acendem velas e rezam para que a noite passe rápido. Eles rezam porque sabem o que vive lá em cima. O conhecimento é passado de geração em geração como uma doença. Algo caminha naquelas muralhas. Algo que desafia a ordem natural da morte. Nas noites de vento, os pastores juram ouvir vozes melancólicas de mulheres há muito enterradas, lamentos trazidos pela brisa fria. Os mais corajosos juram ter visto luzes fantasmagóricas, azuis e pálidas, dançando nas janelas das torres abandonadas. Ali, o medo tem uma textura física, tem cheiro de sangue antigo e o odor inconfundível de enxofre. E você, naturalmente, já montou o quebra-cabeça? Transilvânia, castelo isolado, mortos-vivos. Você pensa imediatamente em Bram Stoker e seu Conde Drácula. Mas você está errado. Completamente errado. 5 anos antes do vampiro mais famoso da cultura pop surgir, outro monstro já habitava essas exatas montanhas. Um monstro fundamentalmente diferente. Ele não tinha sede de sangue, não temia crucifixos ou água benta, não precisava fugir do sol para dormir em um caixão. O segredo escondido naquele castelo era mais perturbador, mais frio e mais profético do que qualquer lenda gótica sobre demônios. E o homem responsável por arquitetar esse terror não era um ocultista. Era Júlio Verne, o pai da ficção científica, o homem que previu submarinos nucleares e viagens à Lua com precisão assustadora. Mas o que esse profeta da ciência estava fazendo, mergulhado em um cenário clássico de terror sobrenatural? Por que trocar a engenharia pela bruxaria? A resposta vai fazer você questionar a realidade que vê na tela do seu celular. Verne não estava escrevendo sobre fantasmas do passado, arrastando correntes em masmorras. Ele escrevia sobre os fantasmas do futuro, sobre nós. Bem-vindo ao Castelo dos Cárpatos, uma obra onde a tecnologia não é a salvação, mas a verdadeira maldição. No vilarejo de West, Verne cria um contraste brilhante. É o fim do mundo conhecido, um lugar parado no tempo, onde a superstição é a lei que rege a vida. Ali, tudo que não é compreendido é obra do diabo. Eles vivem há décadas à sombra do castelo do Barão de Gortz. A fortaleza estava abandonada há tanto tempo que já fazia parte da paisagem. A paz é quebrada quando um pastor vê fumaça saindo da torre. O vilarejo entra em pânico absoluto. Não é curiosidade, é terror puro. O castelo está habitado. Mas por quem? Espíritos? Demônios? Para os camponeses, aquela fumaça é magia negra. Para nós, é o primeiro sinal de alerta. Há uma fornalha acesa. Há uma máquina operando nas sombras. É nesse clima de histeria que surge o protagonista, o jovem conde Franz de Telek. Ele não é um herói destemido. Franz é um homem quebrado, arrastando pela Europa a dor de uma perda irreparável. Anos atrás, em Nápoles, Franz foi apaixonado por La Stilla, a maior cantora de ópera de sua época. Sua voz não era apenas bonita, era descrita como divina, uma força da natureza. Ele a amava profundamente. Mas havia outro homem na plateia,
o enigmático barão Rodolph de Gortz. O barão não queria a mulher. Ele não sentia amor. Ele queria a voz. Tinha uma obsessão estética, fria e doentia, pela perfeição técnica do canto dela. O clímax desse triângulo ocorreu na última apresentação da carreira de La Stilla. No palco, ela olha para a plateia, vê o rosto do barão, sente um medo indescritível e cai morta, vítima de um aneurisma fulminante. A música para. O barão desaparece. Franz enlouquece. Anos depois, vagando por West, Franz ouve os rumores sobre o castelo. Aponta sua luneta para o alto e vê o impossível. Ele vê La Stilla. Ela caminha pelas muralhas, vestida de branco, com os cabelos ao vento. Ela parece viva. É inacreditável. Franz viu o corpo dela frio, viu o caixão ser enterrado. Será que o barão encontrou um jeito de vencer a morte? Movido por esperança e desespero, Franz não hesita. Sobe a montanha. E nos portões da fortaleza, algo impossível o impede de entrar. Não é um guardião, é uma barreira invisível. Quando seu ajudante tenta tocar o portão, é lançado para trás por uma força azulada. Uma cerca elétrica, décadas antes de existir. Franz encontra uma brecha e invade o castelo. Lá dentro reina o silêncio da precisão. Corredores vazios com cheiro de ozônio e metais frios. Nenhum sinal de vida. Até que ele ouve a voz. La Stilla está cantando. A mesma área que marcou sua morte. A voz é perfeita demais, limpa demais para ser real. Franz corre pelos corredores, guiado pelo som. Ele entra em um salão escuro e no palco iluminado está ela, cantando. Intocada pelo tempo, Franz grita seu nome e corre para abraçá-la, mas o barão de Gortz surge das sombras, bloqueando seu caminho. O barão não ataca. Ele se coloca na frente de uma estranha máquina cheia de tubos, lentes e engrenagens, protegendo-a com seu próprio corpo, como se sua própria alma estivesse presa naqueles mecanismos. Franz, desesperado, puxa uma adaga. Ele quer quebrar o feitiço. Ele lança a faca, não na direção do barão, mas na mulher que canta. A lâmina atravessa o ar e... crash! O som não é de carne sendo cortada, é som de vidro se estilhaçando. A imagem de La Stilla se quebra como um espelho. E o mais horrível, a voz falha. A canção divina engasga, entra em um loop bizarro, muda para um tom grave e se desmonta em gemidos mecânicos. O barão cai de joelhos. Você destruiu a minha alma, você a matou de novo. O fantasma nunca foi um fantasma, era tecnologia pura. O barão de Gortz foi o primeiro viciado tecnológico da literatura. Com seu assistente Orfanik, ele usou fonógrafos avançados para capturar a voz de La Stilla. E usando espelhos e lentes, o fantasma de Pepper, ele projetava a imagem dela enquanto reproduzia o som. Em 1892, Verne descreveu hologramas, cinema falado e a nossa obsessão por imagens eternas. O barão não amava a mulher real. Amava a sua captura digital, livre das falhas da vida biológica. O fim é trágico. O barão prefere destruir tudo a ter seu segredo profanado. Ele detona o castelo e a si mesmo. Franz escapa, mas perde a sanidade. Ele viu o futuro. Viu a mulher que amava reduzida a uma ilusão, e o futuro o destruiu. Hoje, quando usamos IA para recriar vozes de quem já partiu, estamos reconstruindo o castelo dos Cárpatos. Estamos trazendo os mortos de volta digitalmente, buscando conforto na reprodução técnica. E a pergunta de Verne ecoa: isso é uma homenagem ou uma negação doentia da morte? O barão viveu preso numa mentira confortável. E talvez nós estejamos fazendo o mesmo. Cuidado com o que você projeta nos seus espelhos negros. Às vezes o monstro mais assustador não tem presas, tem apenas um botão de ligar. Se essa viagem pela mente premonitória de Júlio Verne mudou a forma como você olha para a tecnologia, deixa o seu comentário e responda com sinceridade. Você traria a voz de alguém de volta?
se a tecnologia permitisse. Aqui é o canal Vídeos de Interesse. Inscreva-se para novas aventuras e nos vemos na próxima dissecação da realidade.